Olha, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a memória, se ela é o futuro do homem. Falar um pouquinho sobre Nietzsche, o inspirador. Para cada um de nossos projetos solicitamos de maneira seletiva nosso passado. Acontece o mesmo com os povos que constroem a Europa? Já os gregos haviam sacralizado a memória na figura de Mnemosyne, irmã de Cronos, deus do tempo, ou titã do tempo, erigida senhora do tempo. A memória constituía entre eles a chave de todo conhecimento e, por conseguinte, a fonte da humanização. Possuído por Mnemosyne, o poeta moldava a sociedade grega, recitando infindavelmente a genealogia dos deuses e dos homens, celebrando a proveniência dos povos ou solicitando-lhes a etimologia das palavras. Assim, a memória apareceu como o cimento do edifício social, a condição do vínculo geracional, bem como o fiador da continuidade do mundo dos vivos e dos mortos. Nem aliança nem unidade sem ela. Eis como se viram amarrados o destino do indivíduo que seu passado constrói sem ruptura e o dos povos que deixam ou sabem deixar-se afetar por sua história. Que importa no fundo a verdade das lembranças? O essencial não é que se forje o sentimento de identidade individual ou coletiva. Em seu Tratado das Sensações, de 1754, Condillac faz a demonstração do papel constitutivo da memória no desenvolvimento das faculdades humanas. Convencido de que o pecado original nos cortou de toda a verdade divina e nos amarrou irremediavelmente ao corpo, ele recorre à ficção de uma estátua submetida a estímulos sensoriais que vão progressivamente animá-la até fazer dela um animal capaz de cuidar de sua conservação. Por trançar a cadeia das ideias oriundas das sensações, a memória vê-se, pois, investida da responsabilidade pelo desenvolvimento do ser vivo e, por conseguinte, pela consciência de si. Ela tece o eu, como diz o filósofo americano Daniel Dennett, autorizando a narração que cada um pode efetuar a partir da trama de suas impressões ou ideias. Consegue dessa maneira que o organismo sinta-se como uma identidade distinta, protegida contra o que não seja ela graças ao tecido das palavras que a envolve. A memória não é o simples receptáculo das lembranças estocadas e arquivadas pelo cérebro dos povos. Imaginemos então que o modelo dessa memória criadora, da individualidade pensante e atuante, seja transferido para os coletivos. Suponhamos assim que toda a sociedade, desde a aldeia até os estados nacionais, possa se assemelhar a um eu ampliado, fator de proteção, centro de gravidade existencial e lugar de reconhecimento. Quando se sustenta, por exemplo, que não há melhor maneira de fundar a Europa política e econômica do que solicitar a memória coletiva de seus povos, não se estaria antes exprimindo essa teoria de uma identidade construída sobre a base de representações de início caóticas e que progressivamente se estabilizam à mercê dos relatos que fazem cultura? A memória não é o simples receptáculo das lembranças estocadas e arquivadas pelo cérebro dos povos. Assim considerada, talvez explicasse a construção das identidades, mas de modo algum a resistência dessas à prova do tempo, nem a abertura sobre o futuro que define a vida individual e coletiva. A comemoração nunca é prospectiva, o que se ganharia lembrando que a Europa deve sua existência à ruína da cidade grega, à destruição do Templo de Jerusalém e à queda do Império Romano. Não se fará unidade justapondo os símbolos do passado comum das nações, a não ser que se atente para o poder de reestruturação continuada que ela traduz. Talvez seja o caso, então, de incentivar o cruzamento das histórias, a circulação dos relatos e até a ficção das identidades. À maneira do eu descrito pelos filósofos empiristas, cada sociedade aparece como um foco de impressões e representações, um misto de realidades e fantasias a se emaranharem, se engavetarem, agirem juntas e se coordenarem na memória coletiva. Nem todo passado passa seguramente, emerge apenas aquele de que o presente vivo tem necessidade, igual ao indivíduo que retém primeiras lembranças que reavivam suas impressões do momento, que garantem seu sentimento de ser único. A memória não é um simples receptáculo das lembranças tocadas e arquivadas pelo cérebro dos povos. Nada de Europa, portanto, sem um projeto que mobilize de maneira seletiva o passado dos povos. A cultura europeia só resistirá caso disponha de fronteiras móveis. A inteligência dos povos desejosos de nela se reconhecer mede-se menos pelo capital de lembranças que poderiam depositar na comunidade do que pelo domínio que tem das estratégias para solicitar sua história singular à mercê das urgências do presente. Essa virtude da metamemória é ainda a que melhor pode realizar o sentimento de unidade, esta ilusão necessária à sobrevivência que o filósofo hoje está tentando descrever com as palavras do neurobiólogo.
A memória estabiliza conexões sinápticas numa rede neuronal mais ou menos extensa. Por que seria então abusivo imaginar que a memória coletiva obedeceria às leis desse equilíbrio móvel, nutrido das solicitações mais diversificadas? O modelo de explicação da memória individual e de seu papel na constituição da identidade ditaria, assim, uma alternativa para a Europa, ser o lugar de uma memória congelada ou então o cadinho de todos os passados, a gaiola onde adejam as lembranças dos povos ou então o caldeirão de onde emergirá a memória do futuro. Então, isso está na segunda consideração extemporânea da utilidade e desvantagem da história para a vida, do Nietzsche, né? A razão na história, do Hegel, e o Tratado da Natureza Humana, do David Hume. Vamos falar sobre o Nietzsche, o inspirador. Podemos morrer por excesso de memória. No fim do século passado, Nietzsche tentara convencer seus contemporâneos. Recusem, portanto, nascer com os cabelos grisalhos. A inteligência ficou cega de tanta informação, e os cabelos ficaram brancos de tanta história encardida, né, que já nos envelhece ao nascimento. Dizia-lhes, citando Hesíodo, não creiam na velhice da humanidade, mas se esforcem, ao contrário, em imaginar que ela está sempre na flor da idade, florescendo. O sentido da memória não passa, afinal, de um vício hipertrofiado, sintoma dessa doença moderna que Nietzsche chamava de niilismo. Se há excesso de história, a vida se esboroa, né, fica velha, se desagrega. Mas, em razão dessa degenerescência, a história também se esboroa e se desagrega. Isso está na sua segunda consideração extemporânea de 1873. Entregamos-nos imoderadamente à história quando o futuro já perdeu tudo. Aí está indo contra um vídeo que eu acabei de postar, né? Para mim, a filosofia deve começar pela história da filosofia, mas isso já envelhece ela e torna ela caquética, né? E aí perde o tesão de construir a filosofia futura. Pode ser, né? Por isso que tem muita gente hoje que desconhece a filosofia e está produzindo filosofia. Mas eu prefiro ainda ter um embasamento. Na verdade, Nietzsche tinha muito o que fazer com sua época. Hegel acabava de legar à posteridade um sistema filosófico que demonstrava o fim da história. Nada de novo deveria mais surpreender os homens. O real revelava-se integralmente racional e a razão encarnava-se por inteiro na realidade. Não restava mais aos homens senão gerir o status quo ou então escrever a história que fez advir o saber absoluto descrito pelo sistema hegeliano, ser funcionário a serviço do Estado racional e em breve da humanidade planetária, ou então ser historiador dos hábitos de topeira. Hegel não deixava outra perspectiva. Eis por isso que a diatribe de Nietzsche contra os adoradores da memória coletiva é tão violenta. Mas não são eles então criminosos aqueles que queriam que nunca estivéssemos quites com o passado? Matam o apetite de viver, arruinam os valores e os ideais, forçam a aceitar o inaceitável. Seu cinismo os incita a usufruir de si mesmos como uma fatalidade. A sensação de profundo bem-estar que a árvore sente subir de suas raízes, o prazer de saber que não somos um ser puramente arbitrário e fortuito, mas que somos oriundos de todo um passado de que somos o herdeiro, a flor e o fruto, e que estamos por essa razão desculpados, até mesmo justificados por sermos o que somos. Eis o que podemos chamar nos dias de hoje de o verdadeiro sentido histórico. Isso está na segunda consideração extemporânea de Nietzsche. De tanto sentimos assim nosso enraizamento, de tanto celebramos as fontes de nossa identidade presente, acabamos por não mais nos espantar com nada. Nada mais nos é estranho, nada mais nos maravilha, e por isso é impossível a filosofia, porque a filosofia nasce do maravilhar-se, do espantar-se com a realidade, com o Talma Zen, do Aristóteles, Platão, por não mais buscar e por perder o sentido da busca do diferente. Quando não é só assunto do míope enterrado em sua biblioteca, que vive destruindo, admira, devorando, adora, digerindo. Primeira consideração extemporânea. A cultura torna-se essa roupa de arlequim, de palhaço, que justapõe e homogeneiza as ideias e os acontecimentos, as obras e as opiniões. Nada a ver com a unidade de estilo que se deveria manifestar, segundo Nietzsche, em todas as atividades de uma nação. Contra essa desagregação ligada à incapacidade de esquecer ou de selecionar no passado o que serviria à ação, Nietzsche acabou por reclamar a invenção do mito do futuro, a redescoberta do sentido da irresponsabilidade que Heráclito atribuía às crianças. Sabemos que a injunção foi infelizmente recuperada pela ideologia nacional-socialista, que associou Nietzsche à sua política de tábula rasa. A falta de mito, escrevia Nietzsche, toda civilização perde o saudável vigor que lhe vem da natureza. Só um horizonte circunscrito por mitos
confere sua unidade a uma civilização. Isso está no Nascimento da Tragédia, a obra de 1872. Haveria meios hoje de acolher esta mensagem de outra maneira que não como um convite à amnésia sistemática? Vai questionar o Jean-Michel Besnier. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer aos inscritos no nosso canal, já são mais de 308 para ser mais preciso. Agradecer também aqueles que hora ou outra passam por esse canal por conta de um conteúdo ou outro, e também aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja por meio desta plataforma, o YouTube, ou seja por outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.